Então, pessoas, como vocês, bem-vindo aí à disciplina Nova Economia das Instituições, também chamada como Nova Economia Institucional. A gente vai fazer aqui uma abertura para a Nova Economia das Instituições. Eu sou professor da área de Economia, mas ensino para cursos de Administração, de Contábeis, de Direito, e esse é, de fato, um campo de estudo que tem a ver com uma área bastante ampla, né, de conhecimentos, como vocês já foram avisados em alguns momentos na antessala dessa apresentação e pelo vídeo anterior desse canal, o canal em Tempo, que a gente vai utilizar aqui nos momentos de transmissão. Então, a gente tem que tomar um conceito de partida. Esse conceito de partida é o conceito de instituições. A gente vai usar a definição de Douglass North nesse contexto. Baseado em Douglass North, não é exatamente assim, tem certos acréscimos aqui para ficar um pouco mais didático, e amanhã a gente vai discutir outras definições, né, um pouco mais aprofundadamente, onde eu vou passar a ouvir vocês, na leitura de vocês, sobre esse tema. Mas vamos seguir, então, nesse momento, né? O que é o Douglass North, que talvez seja o mais conhecido hoje em dia, autor ligado à Nova Economia das Instituições, define instituições. Instituições é um conjunto de práticas, podem ser práticas de diversas naturezas. Então, é o primeiro elemento que você pode imaginar. Você pode pensar que é uma prática de como você sai de casa ou não sai de casa. Por exemplo, mulheres na Arábia Saudita não saem de casa sozinhas. Isso é uma prática. É do cotidiano, é da vizinhança, é da cidade. Mas eu também tenho práticas contábeis. Às vezes o Brasil adota um determinado modelo de prática, né? Os Estados Unidos adota outro modelo de prática para registrar estoque, para fazer governança corporativa. Eu tenho práticas de produção, tenho diversas práticas. Eu tenho convenções, que são coisas que não são necessariamente impostas ou ditas, mas as pessoas vão se lidando no seu convívio diário de determinadas formas e se habituam a fazer daquela forma. Não há nenhuma regulamentação, nenhuma imposição, nenhuma lei, mas elas existem, né? Elas ajudam algumas coisas que a gente vai ver daqui para frente, e existem leis formais ou informais. E as formais podem ser escritas ou não escritas, né? A Constituição da Inglaterra, por exemplo, é uma lei formal, mas ela é não escrita, né? O maior ordenamento que a gente pode ter de lei em vários lugares do mundo são as constituições. Constituição Federal do Brasil, da República Federativa do Brasil, Constituição dos Estados Unidos, e por aí vai, né? Então, o que são instituições? Eu vou ler tudo e aí eu vou fazer um comentário. Instituições são um conjunto de práticas, convenções, leis formais e informais, poder e valores que determinam o comportamento humano, gerando expectativas, possibilitando formas de interações entre as pessoas e fazendo com que haja um ordenamento da sociedade que pode ser mais previsível ou menos previsível, mais certo ou menos certo, ou mais incerto, né? Do próprio comportamento do ser humano em sociedade, não do comportamento individual do ser humano, né? Vamos pensar aí o estado de São Paulo, o estado da Bahia, o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil, os Estados Unidos, o estado da Flórida. Eu tenho instituições que podem prevalecer mais em um local do que outro, local entendido como estado, cidade, região, país, né, continente, língua. Então, de uma amplitude grande. Então, nós já destrinchamos um pouco a primeira linha, nós temos o outro fator, né? Veja que é importante que ela determina a interação e o comportamento humano. E é por isso que a linha B ela é importante também, porque o poder, se você exerce de forma mais efetiva ou menos efetiva, se ele é mais justo ou menos justo, ele implica num comportamento que é mais ordenado ou menos ordenado, e ele implica em maior previsibilidade ou menos previsibilidade, né? Nós agora iniciamos uma live, nós tivemos na antessala dessa live uma dificuldade que a transmissão não estava saindo, né? Resolvemos, de repente, se começarmos a fazer nos momentos de live desse curso, dessa disciplina,
imediatamente a live funciona rapidamente, breve, a gente se acostuma a ter um funcionamento dessa live e passa a ter um comportamento previsível, que é o comportamento previsível do professor, da transmissão do sistema, do professor que está presente para apresentar, dos estudantes que estão presentes. Eu estou vendo alguns no chat, né? Outros eu não vi ainda. Então, a gente vai, professor, aluno, sistema, formando expectativas do que é que a gente quer do outro, se o sistema funciona ou não funciona, se o professor apresenta naquela data ou não apresenta, se o aluno está presente ou não está presente, como é o grau de interação, se é maior timidez, menos timidez, há maior desejo de participar, menor desejo de participar. A gente pode entender que uma própria aula é um tipo de instituição que gera um padrão e que gera um comportamento. Então, eu tenho também valores, né? E nesses valores existe um destaque para os valores religiosos. Então, religião determina muito o comportamento de pessoas. Alguns estados, por exemplo, do Oriente Médio, são estados religiosos, né? E o ordenamento do comportamento da sociedade depende disso. Eu também tenho valores que as pessoas têm independente de religião, se elas são mais pró-preservação de meio ambiente, conservação, desenvolvimento do meio ambiente, ou estão mais preocupadas com o desenvolvimento econômico em detrimento do meio ambiente. Pessoas que têm valores veganos, não veganos, pessoas que têm maior ênfase às questões raciais ou menos atenção para as questões raciais, as questões ou étnicas, né? As questões de gênero, as questões de diversas naturezas. Isso molda o comportamento. Quem é vegano não vai comer o bife assado, né? Ou filé mignon no domingo à tarde com a patroa. Então, isso tudo determina o comportamento das pessoas. Na Índia, que tende agora a ser o país mais populoso do mundo, as pessoas, a vaca é uma coisa sagrada, né? Eles não consomem vaca. Isso determina o processo de produção, né? A relação com que os seres humanos se alimentam. Então, eu tenho um conjunto de práticas, convenções, leis formais ou informais, o poder e os valores que eles determinam o comportamento humano e determinam as possibilidades como que as pessoas interagem em sociedade, né? E na Arábia Saudita de um jeito, na Índia de outro, no Brasil é de outro jeito ainda, na Alemanha, na Inglaterra, Estados Unidos e assim por diante. Bom, e aí nós temos dessa definição, né, na verdade, quando vocês vão observar autores brasileiros, não existem muitos vídeos sobre nova economia das instituições. Mas as pessoas na entrevista, quando vão falar sobre reforma da Previdência, ou sobre problemas econômicos, etc., e perguntam para elas qual é a definição de instituições, eles chamam de instituições de as regras do jogo, né? Eu acredito que definir instituições como regra do jogo é importante para um determinado espectro de questões que a gente queira analisar, mas, na verdade, a definição de instituições ela é muito mais ampla, ao meu ver, do que apenas definir qual é a regra do jogo, ou seja, definir como os agentes econômicos, como é que eu posso entender agentes econômicos? Eu posso entender João, Maria, Pedro, Daniel, Danilo, Wagner, Joyce, Thalia, Efferson, né? Interação de pessoas, eu posso entender, interação entre famílias e empresas, entre empresas, famílias e Estado, entre regiões, quer dizer, essa definição é bem ampla, né? Ela serve para muita coisa. Só que eu posso, ao meu ver, apenas definir como é que o jogo vai ser jogado, diminui o alcance que pode existir do conceito de economia das instituições. Então, nós usamos uma definição mais ampla do Douglass North, nós vamos observar, eu quero fazer com que vocês observem como aquela definição é mais ampla do que definir meramente como economia do jogo, e nós vamos ver como essa definição separa dos velhos institucionalistas, né? Que é um tema que a gente aborda essa semana já na aula de amanhã, e começa a abordar um pouco, aí termina na quinta-feira, né? E a gente vai diferenciar o que os novos economistas das instituições abordam que é diferente dos outros, como é que eles se diferem em métodos,
como eles se diferem em pontos e objetivos que consideram importantes, em conceitos, né? Que tipo do campo das ciências é mais importante para essas pessoas comparado às outras. Esse é um ponto que a gente vai analisar. Hoje eu vou fazer aqui a apresentação a primeira apresentação de alguns conceitos e alguns dos principais personagens da nova economia das instituições que a gente vai ver recorrentemente ao longo desse curso. Então vamos lá, o primeiro deles é o Ronald Coase. Naquele livro de Introdução à Economia do Menkyo, que a gente usa para a introdução econômica, e eu tenho aqui alguns alunos que foram ex-alunos de Introdução à Economia, né? Ele está presente ali no capítulo 7, por exemplo, quando se fala de externalidade, quando se fala do direito de poluir, né? Naquele exemplo do cachorro que faz barulho, a solução pública e a solução privada, né? Quem é o Ronald Coase? O Ronald Coase é esse senhor aí simpático. Ele fez o primeiro artigo dele há muito, muito tempo atrás, foi em 1937, né? Que ele fez uma pergunta que era fantástica, que era assim, por que existem firmas, né? E uma das coisas brilhantes que ele tem é o fato de ter questões imensamente profundas, mas que são muito simples, né? E eu acho isso uma coisa brilhante, e um dos meus esforços no dia a dia, durante esse curso, é mostrar quão brilhante é esse autor. Uma outra coisa para ser dito sobre ele é que ele é o autor do livro mais lido, do artigo de direito, na área de direito, mais lido no mundo. E ele é professor, se aposentou como professor da Escola de Direito, e ele é um ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Como vocês sabem, né, não existe Prêmio Nobel para outras áreas sociais, apenas para a economia. Vejam esse livro dele, chama-se A Firma, o Mercado e a Lei, né? Então eu tenho uma abordagem para a firma, eu tenho uma abordagem que permite dizer, olha, por que em algumas circunstâncias a gente usa mais o mercado e menos a firma, né? Por exemplo, em fornecimento, porque algumas firmas internalizam mais o seu processo de produção, que é uma questão que o Oliver Williamson vai explorar, o autor de Economia das Instituições mais lido na área de administração, né? A gente vai mostrar logo a seguir. Porque em alguns lugares a empresa faz mais coisas, em outros lugares a própria empresa conta com o mercado para circular mercadorias e para obter mercadorias, né? E existem também outras coisas, né? E obter contratos que tem a ver com a lei. Então, uma tipologia que é utilizada muito pelo Oliver Williamson já é colocado inicialmente neste livro aqui do Ronald Coase, né? A firma, o mercado e as leis. Uma tradução porque a gente pode estar usando mais firma, porque a gente pode estar usando mais mercado, porque a gente pode estar usando mais contratos, né? Existem razões institucionais, ou seja, existem nações que têm sistemas institucionais que privilegiam mais a internalização, outros mais o mercado e outro mais a utilização de contratos. E essa é uma parte muito, muito interessante do estudo de nova economia das instituições. A partir dessa questão, né, o Ronald Coase é o fundador da nova economia das instituições, embora o Douglas North, que a gente usou o conceito dele, seja o mais conhecido, mas o fundador é o Ronald Coase, nesse trabalho de 1937, como eu acabei de dizer para vocês. E eu tenho, a partir daí, características que podem ser colocadas como identificar quais são as instituições que são boas ou ruins. Então, olha, essa instituição, a China tem instituições boas para a produção e o Brasil não tem. Então, o Brasil produz menos e cresce menos do que a China. Então, eu olhar a economia das instituições como algo bom ou ruim. Eu posso olhar para uma empresa e ver se as práticas são boas ou ruins, né? Esse é um jeito de olhar a economia das instituições. Outro tipo é olhar a característica. Eu não digo se é bom ou ruim, mas eu digo que é diferente. Olha, no Japão, devido à cultura que eles têm, eles trabalham desse jeito. Os Estados Unidos, pela cultura que eles têm, eles trabalham desse outro jeito. E às vezes eu posso estar dentro de um mesmo país e ter uma cultura empresarial de um lado e uma cultura empresarial de outra forma, né? Bom, uma outra pergunta que veio exatamente do slide anterior que eu coloquei, das questões que eu comecei a colocar no slide anterior, é por que existem organizações, né?
Uma das coisas que se perguntam, principalmente a gente vê aqui no Brasil por economistas liberais, mas nos Estados Unidos existem os libertários ainda, que são bem diferentes dos liberais. Aqui no Brasil, a gente tem noção da diferença de um e outro. Mas assim, olha, se o mercado é muito bom, resolve, por que eu preciso de organização? Né? Organizar é pegar alguma coisa que estaria no mercado e dizer, olha, não vou obter aquilo do mercado, não acho que o mercado me oferece tudo, eu vou internalizar. Então, essa é a pergunta do Ronald Coase fez, que é a pergunta brilhante, né? A forma que ele fez, na verdade, em inglês, né? É porque existem firmas, mas a gente pode generalizar para uma coisa mais ampla, como organizações, né? Porque tem firmas no sentido de são organizações com sentido de fins lucrativos, mas eu tenho outras organizações que não têm fins lucrativos, né? Ou que podem ser, tem múltiplas firmas dentro de um próprio conglomerado, e, portanto, essa definição de chamar de organizações, para mim, é mais genérico e me interessa mais do que a expressão firma, que, neste momento do século XXI, me parece mais restrita, né? Então, eu posso ver aquelas questões que eu coloquei para vocês, porque eu posso ter mercados, porque eu posso ter mais operações que dependem de contrato. Por exemplo, eu sou uma empresa e quero fabricar automóveis, mas eu não fabrico pneus, né? O que é que eu vou? Eu vou sempre no Bom Preço lá pegar a quantidade de pneu que o Bom Preço tem para fornecer, para colocar no carro. Se o Bom Preço não fez o lote naquele dia, eu fico sem oferecer carros para os clientes? Não, né? O que é que eu faço? Eu faço um contrato com a Pirelli para a Pirelli me fornecer X quantidade de pneus por mês para ajudar com que eu monte meu carro. Então, quando eu vou para a margarina no supermercado para casa, eu vou para o mercado. Mas quando eu quero o pneu, né, o pneu do Hyundai, da Fiat, da GM, da Ford, da Chevrolet, eu obtenho um contrato, eu assino um contrato, eu espero uma regularidade, uma previsibilidade de comportamento do fornecedor via contrato. Olha como é rico essa área de estudo, né? Então, eu posso ter a possibilidade do mercado, a possibilidade dos contratos e a possibilidade das organizações, né? Só que eu posso estar no mesmo estado, digamos, Minas Gerais ou Bahia, e fazer com que eu tenha um setor petroquímico, no caso baiano, né, onde tem um grande polo petroquímico, seja organizado com mais empresas internalizando as atividades e uma menor participação de mercado. E lá no Rio Grande do Sul, onde foi feito outro complexo petroquímico, né, ter um arranjo que o setor petroquímico seja um setor que capte mais coisas do mercado e tenha mais contratos e internalize menos dentro das organizações, né? Do lado de finanças, eu também tenho esse tipo de coisas, né? Porque eu tenho algumas instituições que fazem uma série de processos em alguns lugares, por exemplo, Japão, que elas são mais genéricas. A Mitsubishi, por exemplo, faz coisas que nos Estados Unidos é proibido uma empresa fazer sozinha. A Mitsubishi, ela tem automóvel, ela tem televisores, a Mitsubishi tem um complexo financeiro, e esse complexo financeiro da Mitsubishi é mais amplo do que aquilo que é permitido na lei americana fazer. A lei americana separa, eu tenho aqui alguns estudantes de mercado de capitais, né? Ele separa essa visão de setor voltado para o varejo, que aqui a gente chama de banco comercial, né? Um setor voltado para seguros, um setor voltado para investimento, banco de investimento. Aqui no Brasil, a gente faz isso tudo dentro de uma mesma organização, né? Nos Estados Unidos, por lei, ainda é proibido, embora esteja mudando. Então, essa é uma ideia muito importante na área de organização. Que outros prêmios nobres a gente tem? A gente tem o Oliver Williamson e a senhora Eleanor Ostrom. Oliver Williamson é o autor mais lido na área de administração, de organizações. Ele é o preferido da área de organizações. Ele também é um prêmio Nobel de economia. E a senhora Eleanor Ostrom é a única mulher que recebeu o prêmio Nobel de economia até hoje. Ela recebeu em 2008, junto com o Oliver Williamson, os dois receberam juntos no mesmo ano.
Ela, infelizmente, faleceu no ano de 2012, mas ela ganhou uma tese famosa, que é o chamado problema dos comuns, que tem a ver com os recursos comuns, que alguns de vocês, lá em introdução também, o pessoal de contábeis, né, e o pessoal de administração que está fazendo esse curso, viu lá a introdução, por exemplo, no capítulo 10 do Menkyo, né, a questão das externalidades, no capítulo 11, que é o do bens públicos, né, recursos comuns, que são abordados nesse capítulo. Então, as questões ambientais, elas entram, né, porque existem cooperativas, às vezes, não só de produtos agrícolas, de produtos industriais, como também ação cooperativa para preservar o meio ambiente e os recursos, né, advindos do meio ambiente. E a senhora Eleanor Ostrom nos privilegiou com a sua abordagem sobre esse campo, iluminando, trazendo, fazendo com que ele avançasse um passo a mais. Bom, o outro que tem aqui à nossa direita da tela é o Douglas North, que é aquele no qual nós usamos o nosso conceito de instituições, ao meu ver, de uma forma genérica, quando eu saio dos campos específicos, né, ele é aquele que é mais conhecido na área de economia das instituições, de uma forma mais genérica. Ele tem muita aplicação para a área de desenvolvimento econômico, inclusive aplicações de livros que a gente vai ver agora, como Por que as Nações Fracassam, a gente já distribuiu no nosso grupo, a gente vai postar mais uma vez, né, para as pessoas terem contato com ele. E o senhor Douglas North, também é Prêmio Nobel de Economia, ele tem um trabalho que começou a se notabilizar junto com outra pessoa chamada Robert Fogel, na análise da história econômica, e basicamente fazendo isto usando métodos que a velha economia institucional não fazia, que ele chamou de cliometria, ou seja, métodos quantitativos para analisar estudos econômicos. Muito bem, nós então temos aí, fizemos uma primeira apresentação, existem outros autores que eu vou apresentar, que ganharam prêmios Nobel, outros fantásticos que ainda não ganharam prêmio Nobel, que nós vamos conhecer ao longo do curso. Nós vimos que tem essa primeira área, então, das instituições, que é voltada para desenvolvimento, porque a China cresce tanto, porque o Brasil tem uma baixa taxa de crescimento, autores procurariam explicações para esse tipo de fenômeno. Nós temos as questões das organizações, que nós acabamos de enfatizar bastante no momento anterior, e nós temos um outro leque, que é o leque de finanças. O leque de finanças é o único que não tem um ganhador de prêmio Nobel. Então, meus caros alunos aí, vocês de contábeis, administração e economia, né, querem ganhar um prêmio Nobel, olha aí, a área de finanças está precisando de um ganhador de prêmio Nobel nessa área. Até também porque as pesquisas são um pouco mais recentes, os autores um pouco mais novos, e estão chegando, neste momento, aos 60 anos de idade. Algum outro já passou, mas o prêmio Nobel raramente é dado para alguém com menos de 60 anos de idade. Normalmente é 58, né, 72, 64. E dentro dessa área, nós temos aí o Rafael Laporta, que é o mais conhecido pesquisador dessa área, mas às vezes ele faz trabalho com outras pessoas que também têm contribuições em outras áreas da economia, como, por exemplo, um cara chamado Vishny, um outro autor, professor, pesquisador chamado Schleifer, e outros que a gente vai apresentar ao longo do curso. Então, nós teríamos uma atividade de conclusão do curso, e vocês podem ver onde é que vocês querem desenvolver a área de vocês. Vocês devem vão ter os conceitos iniciais, né, os autores iniciais, e vão ser induzidos já a desenvolverem pesquisa como avaliação da última parte aqui desse semestre extraordinário, que pode ser feito na área de desenvolvimento, pode ser feito na área de organizações, entendido aí como ou mercado de capitais, governança corporativa, processos industriais, né? Ou outras coisas que vocês queiram imaginar, entre as que eu disse e as que vocês podem imaginar, ou finanças, onde existem uma série de questões que a gente pode colocar desse conjunto de coisas, né? Por exemplo, na área de finanças ou de investimento, que também pode ser área de desenvolvimento, dependendo da ótica, uma das perguntas que fizeram é por que alguns países se desenvolvem mais do que outros, né?
Essa é uma pergunta. Outra pergunta é por que alguns países recebem mais investimentos do que outros? Às vezes ele tem um PIB equivalente, um PIB per capita equivalente, mas o país A está recebendo um volume de investimento muito maior do que o país B. E a explicação que os autores de finanças, por exemplo, procuram para isso, esse investimento pode vir em quê? Em forma de investimento em carteira, comprando títulos públicos ou títulos privados. Pode ser títulos públicos, títulos privados de renda variável, que isso é o caso das ações, né, das bolsas de valores, ou títulos privados que são de renda fixa, são títulos de dívida. Então, por que alguns países recebem mais do que os outros, né? Esses autores vão buscar instituições como forma de tentar mostrar por que isso acontece. Qual o arranjo institucional ótimo? Essa é outra pergunta que a gente está fazendo. Olha, eu posso organizar um processo petroquímico de diversas formas, mas qual é a forma ótima? Eu posso também olhar esse arranjo do ponto de vista de uma grande instituição como a Petrobras. Houve, alguns anos atrás, 2 anos atrás, aí, uma discussão sobre a Petrobras parar e o fornecimento de gás. Muita gente acha que deve privatizar, o que tem para ganhar, né? Muitas dessas pessoas olham a Petrobras como uma instituição meramente tecnológica ou de oferta de gasolina. Só que a Petrobras é um complexo de contratos. Se você entende a economia das instituições, isso abre a tua visão de mundo para entender que a Petrobras tem uma função de ofertar álcool e gasolina, ela tem uma função de desenvolver cadeias produtivas, ela tem uma função de desenvolver tecnologia, por exemplo, né, prospecção de petróleo em águas profundas, ela tem uma coisa de ter fornecedores, manter parte da economia, desenvolver determinadas reuniões, indústria naval, como aconteceu no governo Lula, por exemplo, é desenvolvida, né, por meio da Petrobras. Então, eu posso olhar a Petrobras como oferecer uma coisa mais barata ou menos barata, custar mais ou menos, mas eu posso olhar, por exemplo, a Petrobras como um arranjo institucional que não se resume à questão de quantidade de insumo que ela pega e a quantidade de produtos que ela oferece, né? E eu tenho bancos de instituições que podem ser utilizados, o sistema financeiro também pode ser utilizado olhado como instituições, e podemos ver sistemas bancários, né? Que sistemas bancários fornecem instituições bancárias mais confiáveis, ou instituições bancárias que rendem maior lucro, ou que crescem mais ao longo do tempo. Ou, às vezes, eu posso ter um sistema que ele não é o melhor para ser de previsibilidade, certa, mas ele ajuda muito a oferecer crédito e financiar em pequenas empresas, né? Então, a gente pode olhar um sistema bancário por várias óticas. E daí, esse quadro aqui que está na frente de vocês, por exemplo, é o quadro do Banco Mundial. Ele é divulgado em 6 idiomas diferentes, eu não lembro agora se é em português. Olhem lá no site do Banco Mundial, né? Mas eu coloquei aqui alguns pontos aqui da América Latina para um estudo que eu tinha feito um tempo atrás, eu mesmo elaborei esse quadro, eu juntei países da América Latina, e o Banco Mundial lá tem uma coisa que é chamada governance, para vocês pesquisarem depois, se quiserem, governance indicators, né? E o governance indicators, ele na verdade, na nossa tradução, indicadores de governança, ou como eu vou chamar aqui, indicadores institucionais. Então, eu tenho países que têm uma efetividade do governo que é maior ou menor. Alguns de vocês me perguntaram em outros vídeos aqui do canal Em Tempo, né, se os estados não estavam desobedecendo o presidente, os governadores não desobedeciam o presidente, né, no momento da pandemia, que queria dizer uma coisa para não ter isolamento, e os estados estavam dizendo que queriam isolar. A resposta que eu dei no momento é que, na verdade, governadores eleitos não são subordinados ao presidente. O presidente não é chefe de governador, né? Ele é subordinado a uma outra coisa, a grande instituição, a mais formal das instituições, que é a Constituição brasileira. Mas isso a gente vai discutir um pouco depois. Então, vejam outra coisa, né? Como existe a aplicação de instituições para poder, para política. Temos efetividade do governo, temos controle da corrupção, temos regra da lei, nós temos qualidade da regulação e nós temos estabilidade política. Vejam aqui só, nós vamos voltar nas aulas fechadas aí, um pouco mais sobre essa tabela, mas observem 3 coisas rapidamente. Olhem para o Chile. O Chile tem todos os indicadores verde ou verde escuro, indicando que são as melhores instituições da América Latina, né? Olhem para a Venezuela.
tudo rosa ou vermelho, né? Indicando que são as piores instituições da América Latina. Olhem para o Brasil. Olha lá, Brasil, terceira linha. Brasil não tem nada vermelho ou rosa, não tem nada verde escuro, verde claro, tudo amarelo ou laranja. Ou seja, nós temos instituições medianas, mesmo comparado com a América do Sul. Nós, quando você olha, por exemplo, controle da corrupção, o Chile tem praticamente o dobro da nota do Brasil, né? Tem mais que o dobro da nota do Brasil em regra da lei e tem quase o dobro, né, na qualidade da regulação. Estabilidade política. Chile, que tinha ditadura por muito tempo, o Brasil também teve, né? O Chile foi mais recente, mas ainda tem uma estabilidade política que está na casa de 77, quando o Brasil tem 43. Basta dizer que de todos os presidentes eleitos na nova república, né, de 89 para cá, o Collor, que foi o primeiro, não continuou o mandato, o Fernando Henrique continuou, foi até o final, né, mas houve uma discussão se teria impeachment dele, o Lula também foi ao final, o mensalão levou a discussão se ele iria até o final, Dilma não conseguiu terminar, substituiu o Temer, né? E agora o Bolsonaro também está tendo uma discussão aí, Rodrigo Maia, Mourão, aguardar cenas dos próximos capítulos. Então, esse é um indicativo de uma outra aplicação, né? Uma pergunta que a gente pode... Eu, por exemplo, estudei isso aqui para bancos e me perguntei, olha, onde nós temos instituições boas, será que a estabilidade do sistema, né, a confiabilidade do sistema bancário é melhor do que naqueles onde as instituições são ruins? E será que o crescimento depende de boas instituições, o crescimento bancário depende de boas instituições, o crescimento do crédito? Eu percebi que, no caso de previsibilidade, ele acompanhava essas grandes instituições, mas no caso de crescimento de crédito, não. Mas esse é um assunto que a gente não vai tratar agora, só estou usando aqui para exemplificar essas questões que são colocadas, a riqueza que a gente tem nessa. Então, meus amados e meus queridos, né, este é o que nós temos aqui por enquanto e por hoje, essa abertura da nova economia das instituições. Vocês já viram, né, um vídeo que está encabeçando ali a playlist do canal. Orgulhosamente, né, o canal Wagner Alves e esse canal que nós estamos transmitindo agora, que é o canal Em Tempo, ele oferece, na hora que você joga Nova Economia das Instituições ou Nova Economia Institucional, dos 12 mais vistos no YouTube, 8 vêm desse canal, e exatamente com a interação com vocês, estimulado com essa vontade de poder abordar esse tema, que, dadas as disciplinas regulares, não há como, né, ou não houve como oferecer durante o semestre letivo, eu estou tendo a oportunidade de trabalhar aqui com vocês, a gente vai ter essa oportunidade de desenvolver um pouco desses conceitos e produzir também um pouco de vídeos, né, para que a gente possa utilizar nas nossas aulas, mas outras pessoas no Brasil todo e até no mundo, existem até playlists geradas pelo canal que são feitas em inglês, né, e que são relativamente bem vistas, possamos explorar e ter material para ter consulta, para poder se aprofundar um pouco mais nesse campo de estudo, e me sinto bastante motivado para fazer isso junto com vocês no dia de hoje.